Olá, muito boa tarde para você de casa. Chegamos, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está no ar o Pauta Aberta desta quarta-feira, 30 de abril de 2025. A você que está sempre com a gente aqui na TV Evangelizar, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Vamos então a partir de agora com os nossos destaques do programa de hoje. O desemprego em alta no Brasil aponta taxa de 7% no primeiro trimestre do ano, de acordo com números divulgados hoje pelo IBGE. Porto Alegre, um ano depois das cheias que levaram mortes e prejuízos incalculáveis à capital e a tantas outras cidades do estado, o momento ainda é de reconstrução. Vamos mostrar como está a cidade, passados 12 meses da tragédia. O programa Itaipu Mais Que Energia é um dos destaques no segundo dia do encontro dos municípios do Paraná. Nesta segunda edição do programa, 400 milhões de reais em investimentos devem ser repassados para programas socioambientais no Paraná e em Mato Grosso do Sul. No Paraná é lançado pelo governo do estado e pelo Tribunal de Justiça a primeira Câmara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher do Brasil. E ainda, no mês do papagaio, o SPVS grava com música uma super homenagem ao papagaio da cara roxa, uma das espécies da Mata Atlântica sob grande ameaça de extinção e que, graças a esforços de ambientalistas, aos poucos ganha novo fôlego na luta pela vida. Fique ligado com a gente, o Pauta Aberta começou. Nosso assunto agora é a expectativa para o conclave no Vaticano. 181 dos 252 cardeais da Igreja Católica se reuniram nesta quarta-feira, a uma semana do início do conclave. Foi uma reunião para discutir uma série de assuntos. Os cardeais retomaram hoje as reuniões preparatórias para este grande encontro que vai ocorrer na Capela Sistina e que começa na quarta-feira da semana que vem, quando terá início a escolha e todas as discussões para a escolha do novo Papa. No encontro da manhã desta quarta-feira, os prelados discutiram caminhos para manter a agenda de reformas iniciada pelo Papa Francisco. A reunião ocorreu sob forte clima de sigilo. A maioria dos cardeais, como você observa aí nessas imagens, evitou o contato com a imprensa e deixou o local sem dar maiores declarações. Um dos poucos a se pronunciar foi o cardeal colombiano Jorge Jiménez Carvajal, que destacou a existência de muito diálogo entre os participantes. Dos 252 cardeais da Igreja Católica, 181 participaram do encontro de hoje. Entre eles, 124 são eleitores, ou seja, têm direito a voto no conclave, voto que vai definir o novo pontífice da Igreja Católica. Amanhã, dia 1º de maio, que será feriado, não vai haver essa congregação, essa reunião geral, apenas a novena. A reunião seguinte está marcada para a próxima sexta-feira. Aqui no Brasil, Belém do Pará está no ranking de melhor culinária do mundo. Este é um dos assuntos da Marília Schesch no nosso Giro de Notícias. Antes, vamos falar de satélites e conectividade. Bem-vinda, Marília! Olá, Odilon! Começamos com notícias do mundo e do espaço. Um lote de satélites da Amazon foi lançado à órbita, marcando o maior avanço até agora nos esforços da empresa para entrar na corrida de conectividade vinda do espaço. O lançamento dá início à primeira etapa do projeto Kuiper, um plano para criar uma constelação massiva de satélites que transmitem internet. A iniciativa busca competir diretamente com a Starlink, rede oferecida pela SpaceX de Elon Musk. As redes têm como objetivo fornecer acesso a regiões remotas do planeta, onde a banda larga tradicional, que depende de cabos subterrâneos, é inexistente ou insuficiente. No Brasil, a taxa de desemprego chegou a 7% no primeiro trimestre de 2025, de acordo com o IBGE. Essa taxa é maior do que a do trimestre anterior, que foi de 6,2%. Porém, é considerado o menor percentual de desocupação para um trimestre encerrado em março em toda a série histórica desde 2012. Mais de 7 milhões de pessoas ainda buscam uma colocação profissional, mas esse número é o menor desde o trimestre encerrado em março de 2014. Apesar da alta, a população desocupada permanece em 10,5%, abaixo do registrado no mesmo trimestre do ano passado.
reconhecimento no Brasil. Belém do Pará foi indicada como uma das melhores cidades gastronômicas do mundo, a 7ª, pela revista Lonely Planet, sendo a única cidade brasileira no ranking. A capital paraense se sobressai pela fusão de sabores e técnicas culinárias das influências indígenas, africanas e portuguesas, com os pratos como maniçoba e tucupi. Desde 2015, Belém é considerada pela Unesco cidade criativa da gastronomia. Eu volto com você, Odilon. Obrigado, Marília. O programa Itaipu Mais Que Energia e os passos importantes de crescimento do turismo no estado do Paraná estiveram entre os temas em destaque apresentados nos painéis deste segundo e último dia do Emupar 2025, a segunda edição do Encontro de Municípios do Paraná. No Encontro dos Municípios do Paraná 2025, que movimentou Curitiba, as conexões entre gestores públicos avançaram em diferentes temas, com pensamento em mais eficiência da máquina pública. Um dos painéis mais esperados do dia foi o apresentado pelo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri. Ele trouxe para o encontro detalhes do programa Itaipu Mais Que Energia 2, que vai liberar 400 milhões de reais em recursos de Itaipu. O Itaipu Mais Que Energia ele é um programa da Itaipu socioambiental, com a inclusão dos municípios e da sociedade que compõe o nosso território nas políticas socioambientais. O território citado pelo diretor-geral brasileiro, Enio Verri, é formado pelos 300 municípios paranaenses e por outros 35 de Mato Grosso do Sul. É onde Itaipu entende que é necessário aplicar investimentos para a preservação do imenso reservatório da usina. O Itaipu Mais Que Energia 1 atingiu municípios. Os 434 municípios foram atingidos em torno, cada um, de 2 milhões de reais. Hoje nós estamos anunciando o Itaipu Mais Que Energia 2, que atinge a sociedade civil organizada. Eu estou falando de sindicatos, APAES, hospitais beneficentes. Durante os 2 dias do encontro em Curitiba, aproximadamente 800 pessoas acompanharam as apresentações dos painéis. Entre esses participantes, 200 prefeitos, planejando o futuro dos municípios. O prefeito de Assis Chateaubriand, Marcel Miqueleto, que assumiu agora a presidência da Associação dos Municípios do Paraná, quer mais encontros assim para o desenvolvimento. Tem que ter bom projeto, tem que ser eficiente, tem que capacitar. A parceria que nós temos com a Itaipu nesses últimos 2 anos, mais de 50 milhões de recursos de capacitação para avançar, fazer com que esses servidores possam ter velocidade e eficiência pública, para que a gente possa ter bons projetos e buscar os recursos. O Paulo Oliveira, procurador no município de Sertaneja, norte do Paraná, era puro entusiasmo. Capacitou-se, está entre os 18 mil servidores que fizeram pós-graduação no programa Itaipu MP 4.0. E olha agora com otimismo para o desenvolvimento das menores cidades do Paraná. Encontros como esse que nós temos aqui em Curitiba traz para essas cidades pequenas a possibilidade de captar recursos, saber as novidades tecnológicas que existem e adaptá-las para a nossa realidade de cidade pequena do interior. Nos caminhos do crescimento para o Paraná está o turismo. O secretário de Estado, Leonardo Paranhos, trouxe o olhar estratégico de quem planeja os pequenos roteiros que acolhem os visitantes em destinos próximos, para que assim, com mais estrutura, eles cheguem cada vez mais numerosos ao nosso estado. É consolidar o turismo. Por exemplo, tem lá uma cachoeira, um morro onde é um turismo religioso, mas não tem estrada. Tem uma represa, mas não tem a rampa, o pier, não tem a estrada de acesso. O que o governo está propondo é certificar essas estradas, esses pontos e, claro, em parceria com os municípios, repassar o dinheiro para que seja feito isso. No Grande Recife, mais um encontro de fé, emoções e alegria. A festa de Nossa Senhora dos Prazeres movimentou a cidade de Jaboatão dos Guararapes. Acompanhe. Aconteceu em Jaboatão dos Guararapes o encerramento da festa de Nossa Senhora dos Prazeres. O bispo auxiliar de Olinda e Recife, Dom Josivaldo Bezerra, foi convidado para presidir a missa campal do dia dedicado à Mãe das Alegrias. O altar foi montado de frente para a igreja multissecular, que reina absoluta no alto do Monte Guararapes. A festa de Nossa Senhora dos Prazeres acontece há 368 anos aqui no Monte Guararapes. É uma das mais tradicionais da Arquidiocese de Olinda e Recife. E como
como Nossa Senhora é padroeira da cidade, aqui é feriado, dia de subir o monte para participar da missa. A igreja foi construída em agradecimento pela vitória das tropas portuguesas contra os invasores holandeses na Batalha dos Guararapes, na primeira metade do século XVII. Pode até ser que alguns não conheçam a história, mas o amor de Nossa Senhora dos Prazeres aqui, cada um conhece muito bem. 2.000 homens lutaram contra mais de 5.000 homens. Então, logo, nós entendemos que tem o braço abençoado de Nossa Senhora. Este santuário verdadeiramente é um lugar santo, é um lugar abençoado. Organizada pelos monges beneditinos, que são guardiães do santuário, a festa traz cada vez mais fiéis a Jaboatão. A gente percebe também o crescer de uma devoção, de uma piedade, de um compromisso com a igreja, com essa sinodalidade. A chegada do andor com a imagem de Nossa Senhora emocionou os fiéis. Uma decoração primorosa em homenagem à padroeira, que reuniu milhares de fiéis em procissão pelas ruas da cidade. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a TV Evangelizar. Mais uma festa emocionante em Pernambuco. Veja no próximo bloco os desafios em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, um ano depois das cheias, que causaram uma das maiores tragédias da história do estado. O intervalo é rápido, eu volto já. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você de casa, sempre ligado com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. E a gente abre este bloco falando de previsão do tempo. Olha só, foi um dia muito frio, né, hoje no sul do país, e a nebulosidade continua muito alta em estados do Sudeste, Minas e Espírito Santo, entre esses estados. Nós continuamos com essa massa de ar frio sobre praticamente toda a região sul, sudeste e algumas áreas de Mato Grosso do Sul e interior de Goiás, o que mantém as temperaturas bem baixas, principalmente durante o amanhecer, e afasta as nuvens de chuva. A frente fria continua avançando ali na altura do sul da Bahia, então ainda pode registrar algumas pancadas no norte de Minas e Espírito Santo e também região de Porto Seguro. Ainda tem condição de chuva mais volumosa e forte nessas áreas, então alguns temporais isolados não são descartados. Um ano depois da tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul, que levou estragos com prejuízos incalculáveis à capital Porto Alegre, moradores e quem enfrentou essa tragédia luta para que a vida volte ao normal. E devagar, o cenário, que era de tragédia, vai dando lugar às cores de novos momentos dessas cidades. Os temporais que castigaram o sul do Brasil no final de abril e início de maio de 2024 deixaram quase 200 mortos, 500 mil de deslocados e uma destruição sem precedentes. Em 10 dias, choveu o equivalente a 3 meses no Rio Grande do Sul. Um ano depois das cheias devastadoras, a recuperação de Porto Alegre é visível, assim como o trauma deixado pela tragédia. Eu tenho muito medo de temporal. Quando anuncia que vai dar temporal, eu fico com muito medo. Muita insegurança. O aquecimento global, provocado em grande medida pela queima de combustíveis fósseis, torna mais frequentes as chuvas extremas. Cidades vulneráveis como Porto Alegre apenas agora começam a se adaptar para enfrentar estes eventos. A capital gaúcha, com 1,3 milhão de habitantes, fica às margens do Guaíba, onde desembocam 4 rios que banham a serra do Vale do Taquari. E essas mudanças climáticas que podem vir a acontecer cada vez mais próximo da gente, nos assusta muito, né? Mas a gente trabalha hoje em dia na redução de danos. Em meio às marcas deixadas pelo fenômeno climático, uma iniciativa ajudou a melhorar o ambiente dos moradores dos bairros mais atingidos. Equipados com brochas e tintas doadas, dezenas de voluntários recuperam fachadas arruinadas em um bairro de Porto Alegre. A comunidade estava muito triste, abatida. Até quando veio essa pintura, trouxe uma alegria a mais, entendeu? Até para as crianças mesmo olhar, ver um outro aspecto sem nada marcado nas paredes da marca d'água. A solidariedade contrasta com a lentidão das autoridades para proteger a cidade de uma nova catástrofe.
Das 23 bombas de drenagem de água, 19 falharam. Um ano depois, só 2 foram renovadas. No fim de março, a cidade voltou a sucumbir durante uma tempestade. Avenidas inundadas, queda de árvores, cortes de energia. As autoridades pediram que as pessoas evitassem deslocamentos e, mais uma vez, a população resistiu à tensão. Eu acho que resiliência, sem dúvida nenhuma, é o termo que mais se amplificou do povo gaúcho, principalmente. Um estudo do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul concluiu em dezembro que muitas mortes poderiam ter sido evitadas com um sistema de alerta eficiente e a evacuação antecipada de áreas de risco. A Prefeitura de Porto Alegre é alvo de uma ação judicial coletiva milionária, acusada de omissões que levaram a falhas no sistema de proteção. Longe dos questionamentos jurídicos, o povo segue brindando a vida na capital gaúcha sob o brilho do Guaíba. A sensação de retornar é maravilhosa, porque eu gosto muito de estar aqui, de vir ver o pôr do sol, venho até sozinha, venho com amigos. Eu gosto muito de caminhar aqui na beira também, então essa sensação de poder é como se tu tivesse voltado para casa, É muito bom. Por dias melhores, E dias de muito mais cores agora no Rio Grande do Sul com essa reconstrução. Olha só, gente, no Paraná foi sancionada a lei que cria a Câmara de Violência Doméstica contra a Mulher. É a primeira especializada nessa área no país. Um momento histórico. No Tribunal de Justiça do Paraná, o olhar cuidadoso do Estado no combate ainda maior à violência contra a mulher. Numa cerimônia especial, a presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Lídia Maegima, e o governador do estado, Carlos Massa Ratinho Júnior, sancionaram a lei que cria a nova Câmara Criminal especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher. A primeira Câmara Criminal especializada neste tema do Brasil. O presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Cury, onde o projeto de lei havia sido aprovado, falou sobre os avanços com a nova lei. Hoje é um dia histórico para as mulheres paranaenses, com avanços significativos as mulheres que compõem mais da metade da população paranaense e 53% do nosso eleitorado. Essa Câmara, que vai julgar casos de violência doméstica e violência familiar, claro que vai trazer celeridade, vai trazer uma punição mais rápida e vai trazer um grande incentivo para que aquelas mulheres que têm a dificuldade e o temor de fazer denúncia, façam todos os dias. O Corregedor-Geral de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, convidado para estar presente na cerimônia, também falou. Deu destaque à criação dessa Câmara especializada, a primeira do Brasil. O Estado do Paraná marca indelevelmente a prestação jurisdicional e a qualificação da prestação jurisdicional, sobretudo no tema de extrema valia. É com atitudes como esta que o Tribunal dos Paranaenses protagoniza que nós vamos incentivar para que o sistema judiciário como um todo seja acolhedor dessas vítimas e profilaticamente se extinga esse cancro que ainda viceja na sociedade nacional. A Câmara especializada chega para tornar mais ágeis, mais céleres os andamentos de tantos processos que tratam especialmente da violência contra a mulher. E hoje esse Tribunal de Justiça do Paraná, do meu estado, nos orgulha também, mostrando mais uma vez essa capacidade de ter esse olhar clínico da sociedade, entender as suas demandas e apontar um caminho para que a gente possa cada vez mais combater esse e outros tipos de crime que possa haver na sociedade brasileira. Essa Câmara ela traz um avanço, por quê? Porque passa a ter uma equipe de desembargadores, juízes e técnicos na área do judiciário que vai cuidar exclusivamente dos casos de violência doméstica. Nós vamos ter muito mais agilidade no mandado de prisão contra esses criminosos. Nosso assunto agora é prejuízo aos agricultores, hein? Uma espécie de lebre de origem europeia, popularmente conhecida como lebrão, está devastando campo e lavouras pelo interior do Brasil. Os prejuízos causados por este animal, somado ao que fazem outras espécies consideradas exóticas, de acordo com o número de um relatório já apresentado pela Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, chegam a 15 bilhões de reais por ano.
Um animal de rápida reprodução, 2 gestações no ano, com aproximadamente 9 filhotes cada, possui hábitos noturnos e com esses saltos poderosos podem atingir a velocidade de 60 km por hora. As cercas que são colocadas não são nada para esse bicho. O lebrão chegou em solo sul-americano, de acordo com registros históricos, no século XIX e avançou rapidamente para o interior do Brasil. Hoje em dia, a espécie é vista em maior quantidade no sul do país, também nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Bahia. Uma preocupação grande, né? E há relatos aí de produtores em Santa Catarina que chegaram a perder safras inteiras de feijão, frutas e milho. Todas lavouras atacadas pelo lebrão europeu. Muitos estragos, muita preocupação por conta desse animal. Estamos chegando no fim de um mês também conhecido como o mês dos papagaios. E desta vez, para marcar com mais harmonia a passagem desta data, a SPVS lançou até um clipe que homenageia especialmente o papagaio da cara roxa, uma das espécies da Mata Atlântica mais ameaçadas de extinção aqui no Brasil. Ainda bem que esta curva de queda no número de indivíduos vem mudando de direção e que continue assim. A Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental celebra o mês dos papagaios com a música e clipe Moda do Papagaio de Cara Roxa. A iniciativa quer valorizar a espécie e a Mata Atlântica, reunindo arte e educação. A Grande Reserva tem uma área de 3 milhões de hectares de floresta nativa e é um importante patrimônio natural e cultural do país. A SPVS trabalha há anos para proteger essa espécie e o seu habitat natural. O material, criado por Rafael Cesarban, coordenador de projetos da organização e autor e intérprete da moda do papagaio de cara roxa, mostra a beleza da Mata Atlântica e da ave. Sou o papagaio de cara roxa. Pelo litoral, pintando o céu, eu vou voar. O papagaio de cara roxa, espécie endêmica da Mata Atlântica, foi considerado vulnerável à extinção até 2017. Graças à atuação da SPVS, a espécie foi retirada da lista vermelha. Principalmente com a instalação de ninhos artificiais que fornece abrigo seguro para os papagaios e auxiliam no aumento da taxa de reprodução. O projeto é um exemplo de sucesso na conservação de espécies ameaçadas e demonstra a importância da colaboração entre organizações ambientais, comunidades locais e governos para proteger a biodiversidade. Pelo litoral, pintando o céu, eu vou voar. Sou o papagaio de cara roxa. E hoje a gente se despede com essas bonitas imagens dessa espécie natural da nossa Mata Atlântica, com as imagens e com a música em homenagem ao papagaio da cara roxa. Tchau, boa noite, bom descanso, até amanhã. Sou o papagaio de cara roxa. Cri, cri, cra, cra.